perdoa e dá essa volta toda. Mas é só depois de tentar fechar aqui o panorama do projeto de santidade que eu quero pregar o que eu realmente vim pregar. Será uma plataforma, um fundamento. Eu vou correr agora. Paulo diz que nós somos chamados para ser. E muitas vezes eu percebo, irmão, estou no ministério há muito tempo. Apesar de não ser tão velho assim, eu comecei novo. Então estou nisso há muito tempo. Eu já vi muita água passar debaixo da ponte. Eu estou observando esse negócio há muito tempo. Como é fácil as pessoas acreditarem que o chamado delas é para fazer e elas acabam esquecendo o ser. É lógico que nós também fomos chamados para fazer. Não estou falando contra isso. Não, o pastor pregou que santidade é vagabundagem espiritual, ninguém faz mais. Não, não é isso que eu estou dizendo. A ênfase principal, o maior chamado, o chamado de Deus para mim e para você, é ser e não só fazer. Aliás, até do apostolado, Paulo diz chamado para ser apóstolo e não para fazer o apostolado acontecer. Chamado para ser santo. E eu olho para muitos e vejo como a questão do ser versus fazer tem se tornado uma epidemia, um problema terrível. Vamos falar no contexto da nossa nação, embora isso não se limite a nós. Às vezes o nosso consolo é que não é só a gente que está ruim, tem mais gente ruim. O apóstolo Pedro diz, irmãos, sabeis sofrimentos semelhantes aos vossos estão sendo experimentados pela irmandade do mundo inteiro. O cara pensa, graças a Deus não é só comigo. Jesus disse, naquele dia muitos me dirão. Ele não diz alguns, nem poucos, ele diz muitos me dirão. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Mateus 7, 23. Expulsamos demônios, de 21 a 23. Curamos os enfermos. Jesus disse, vai olhar para esses caras e dizer, ei, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele não disse, não foi no meu nome que vocês fizeram, não. Ele não vai questionar coisa nenhuma que vocês fizeram, conversa é essa. Irmão, o que está em pauta não é nem se fizeram e nem se foi no nome dele. Ele está dizendo que vocês podem ter tido uma baita de uma produtividade, uma alta performance ministerial, mas se vocês praticam iniquidade e nunca manifestaram a minha natureza na terra, vocês não me representam. Um ministro, antes de fazer, antes de produzir, ele deve representar a natureza de Deus. Ele deve ser comprometido com a santidade. É por isso que Arão, o primeiro ministério regulamentado, já tinha que vir a público com a lâmina de ouro. Santidade ao Senhor. O que Deus mais espera dos seus ministros, querido, é esse posicionamento de compromisso com Deus. A gente tem vivido uma verdadeira revolução de voltar a igreja nas casas, a liderança leiga. E a maioria das igrejas trabalha com um grupo pequeno, dê o nome que for. Lá na nossa nós chamamos de céu. Todo mundo fala do conselho de Jetro. Êxodo 18. Jetro chega para Moisés e diz, você não pode pastorear uma grande multidão sozinho. E de fato, irmão, se como igreja nós queremos cuidar bem de muita gente, não existe pastor, não existe líder que dê conta de fazer isso sozinho. Aí Jetro vai lá e diz para Moisés, levanta líderes, chefes de 10, de 50, né, de 1000. Mas o que normalmente eu não vejo a gente falar, nem no contexto de quem trabalha com os grupos pequenos, não vejo se falar muito sobre isso, é as qualidades que Jetro diz que esses líderes tinham que ter. Homens que aborreçam a avareza. Ele começa dizendo, tem que ser gente de integridade, homens de verdade. Irmão, o primeiro requisito antes de terceirizar o ministério, vamos dizer assim, separe gente séria. Agora, isso não está lá só no Velho Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, nós temos uma réplica do lado de cá dessa versão lá, que é quando os apóstolos começam a levantar os diáconos. Eles dizem, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Nós vamos levantar gente que nos ajude à medida que o trabalho da igreja cresce e nós vamos perseverar na palavra e na oração. Agora, irmão, para entregar cesta básica na casa das viúvas, que hoje a gente diria, não precisa nem ser crente, só precisa ter um carro e uma carteira de motorista. Eles dizem, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. E aí você começa a ver a lista de características. Não importa o tipo de função que se exercia, tinha que ter compromisso com Deus, tinha que ter bom testemunho dos que são de fora, tinha que ter exemplo, tinha que ter caráter. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele começa dizendo, olha, se alguém almeja o episcopado, se quer ser líder, ele diz, excelente coisa almeja. Ele diz, convém, porém, que o bispo seja, 2 pontinhos. E aí vem uma lista de qualificações, começando de irrepreensível.
E aí quando ele fala do bispo e do diácono, lá em 1 Timóteo 3, se você juntar as características dos dois, cortar aquelas que repetem, você tem 16 características explícitas. Uma 17ª a gente pode discutir, implícita ou não está, vai depender a linha teológica de cada um. Mas no mínimo as 16. Dessas 16, só uma envolve habilidade. Seja apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, qual o problema? Nós temos um processo de produção de liderança, que é mais ou menos o seguinte: você tem um chamado, vai para o seminário, fica 4 anos enfornado, aprendendo teologia e todo o conhecimento que você puder, e depois volta para ensinar e falar as coisas bonitas que a gente quer ouvir. Irmão, não estou falando contra alguém capacitado para ensinar, meu ministério é ensino, não estou falando contra. Eu estou dizendo que essa é uma de 16 características. As outras 15 são traços de caráter. Agora, a maioria dos amigos que eu conheço, que passaram 4, 5 anos no seminário, diz, eu tive aula de hebraico, eu tive aula de grego, aula de filosofia, antropologia, mas eu nunca tive uma aula de caráter. Porque nós focamos toda a nossa formação em cima de uma habilidade. E deixamos de tratar como importante aquelas outras características que deveriam ser reproduzidas. São traços de caráter. Irmão, o plano e o projeto de Deus não mudou. O que Deus está atrás não é só de gente habilidosa e cheia de performance. Aliás, de vez em quando Deus vai olhar para alguns de alta performance e dizer, eu estou a ponto de descartar você. Não é o que a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 2. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. O Senhor diz, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Irmão, pensa numa igreja de alta performance. Até eu queria pastorear aquele povo. E ele não fala só da performance, o labor. Irmão, conhecer a obra é uma coisa, labor, os caras estão suando. E perseverança é, nós já estamos sem força, mantendo o gás da determinação do lado de dentro. Deus diz mais, ele diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. A igreja, além de alta performance, tem resiliência. Ele ainda diz que tinha controle de qualidade, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mas ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.